Olá pessoal, eu sou Eliel MS, estou aqui no canal HCT, História, Cultura e Teologia. Nós entendemos que não existe um ser humano, um homem, sem história. Toda história é envolvida de cultura e toda cultura tem uma implicação teológica. Portanto, todo o assunto aqui do nosso canal, ele abrange esses três viés, ok? Só para você ficar ligado. Estamos hoje no 8º capítulo da nossa série Reflexões da Vida, extraindo conselhos e sabedorias da história de Salomão. Salomão escreve o livro de Eclesiastes já na melhor idade, no fim da sua vida. E ele então compreende aqui neste livro os seus maiores sabedoria, suas maiores experiências de vida. Então esse livro ele é muito rico, muito completo, não dá tempo de falarmos de tudo. Então sobre cada capítulo nós destacamos uma sabedoria para nós. Nesse capítulo 8, desse nosso 8º dia, dos 12 capítulos, 8ª semana, nós estaremos falando sobre um tema muito peculiar, muito interessante. Diz assim: para todas as coisas na vida, existe um tempo e um modo certo de agir. Antes de prosseguirmos, gostaria de convidar para você que está assistindo, não esqueça de dar o like, se você gostou. Se você não gostou, pode dar o dislike, fica à vontade. Mas você também pode comentar, né, se entendeu, acrescentar alguma coisa para nós, para a melhoria do nosso canal. Você que não é inscrito, junte-se a nós, se inscreva. Vamos nessa caminhada de reflexões da vida, dentre muitas outras coisas que temos para oferecer nesse nosso canal. Fique conosco até o final desse vídeo e vamos que vamos. Bom, chegando ao que interessa, nós chegamos então, escolhemos o capítulo 8, o verso 6 e o 7, que Salomão ele fala assim: existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã e não há ninguém que possa nos contar. Modo, nós entendemos claramente do que se trata. É o modo de se fazer as coisas, o modo de se falar. A gente olha para uma pessoa e fala: poxa, esses teus modos, melhora esses teus modos. Eu não gosto dos modos daquela pessoa me tratou. Né? Então é um modo particular de cada um agir, de se portar, de pensar, de falar, de realizar algo. Fazer as coisas ao seu modo. Faz do seu jeito, faz do seu modo. Mas na realidade, na vida, na nossa vida, na história da humanidade, na nossa história que está sendo escrita, que nós estamos aqui criando a cada dia um novo capítulo, nós observamos que Salomão está certo. Porque muitas das vezes nós paramos e falamos: poxa, por que eu agi daquela forma? Eu não tinha que ter falado daquele jeito, eu não tinha que ter respondido daquela forma, eu poderia ter feito diferente. Pô, se pudesse voltar atrás, eu mudaria um monte de coisa na minha vida, as atitudes que eu tomei eu não tomaria. Então, existe sim, para cada situação, um modo certo de agir, de realizar as coisas. E nós precisamos entender isso muito claramente, porque senão nós vamos continuar vivendo um loop do tempo, um loop temporal. Ou seja, nós vamos continuar repetindo os mesmos erros, sempre, sem refletir de que aquela atitude foi errada. E existem muitas pessoas assim na vida que vivem uma vida sem reflexão, sem análise. O apóstolo Paulo, no texto da Santa Ceia de 1 Coríntios 11, ele fala: examine-se o homem a si mesmo. E depois participa. O que ele está dizendo? Se cada um de nós nos olharmos para nós, para os nossos erros e acertos, para as nossas atitudes, da maneira que nós nos comportamos em cada situação, nós vamos observar e aprender como agir corretamente. Isso vai levar a repetição daquela mesma prova que nós fomos reprovados, agora sermos aprovados. Porque, afinal de contas, nós entendemos
qual era o modo certo de ter agido naquela situação. Mas se não houver uma reflexão dos nossos atos, de nossas atitudes, provavelmente vamos ficar vivendo um loop temporal. Já conhecem aquelas pessoas que repetem não sei quantos anos a mesma série? Siqueira Júnior, no apresentador Siqueira Júnior, grande Siqueira, ele dando entrevista ao Danilo Gentili, eu assisti, e ele falou que ficou 7 anos repetindo a primeira série. Eu conheço uma outra pessoa muito próxima a mim que também permaneceu muito tempo na primeira série. Então, o que isso mostra para nós? Que na nossa vida também há essa possibilidade de repetição dos erros, dos mesmos erros, e nunca conseguimos sair daquele loop, porque estamos sempre agindo do modo errado para resolver aquela situação. Mas além do modo certo de se fazer, Salomão também fala que existe um tempo certo para cada coisa. Nós já falamos, vai aparecer aqui em cima, no capítulo 3 da nossa série, você que está acompanhando já sabe, mas você que está chegando agora pode depois assistir, que existe um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. É isso que ele está trazendo de novo. Só que ele não precisa entrar em detalhe, que ele já entrou em detalhe lá no capítulo 3 de nós também. Mas você já ouviu que a palavra tempo ela tem uma enorme variedade de sentidos, principalmente na língua portuguesa? Ela pode significar, no esporte, por exemplo, aos tempos, né, o primeiro e o segundo tempo do futebol, aos quartos de tempo no basquete, né, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto pode ir para prorrogação e etc e tal. Nós temos os recordes, né, os tempos que foram batidos, os recordes. Nós temos também um intervalo chamado épocas. Naquela época, naquele tempo, no tempo dos gregos, no tempo que Israel estava no Egito, no tempo de Jesus, no tempo da igreja primitiva, nos tempos passados, tempo da Idade Média. São tempos, são épocas, são recortes temporais que nós, os homens, tentam delimitar mais ou menos onde começou e mais ou menos aonde terminou. E nós fazemos esses recortes temporais. Também pode ser o tempo de vida, né? Tempo da infância, o tempo da juventude, o tempo da meia-idade, o tempo da melhor-idade. Pode também significar, enfim, várias outras coisas. O clima, um tempo, a previsão do tempo. Vai fazer sol, vai chover, vai vir uma tempestade, vai vir um tempo bom, um tempo ruim. Nós ficamos ansiosos para querer saber como vai ser o tempo de amanhã, sempre. E é isso que ele fala na sequência e nós já vamos comentar. Também existem os tempos favoráveis para plantar e colher. Então, para tudo, existe um tempo certo de se fazer as coisas. Um exemplo de tempo certo. No tempo de chuva, nós precisamos... Qual é o modo de se andar na chuva? De capa, de guarda-chuva. Precisamos nos proteger. No tempo frio, que não está chovendo, nós nos agasalhamos. Se uma pessoa andar num sol de 40 graus de casaco, todo mundo vai dizer, está doente. Porque está do modo errado, no tempo errado. O tempo é calor e precisa ter roupas à vontade, roupas mais frescas, em ambientes mais frescos. Então, para cada tempo existe uma forma. Existe um tempo de plantar determinadas sementes que se você plantar outra, não vai dar certo. E existe modos certos de se fazer cada coisa. Então, Salomão, ele está muito claro quando ele faz essa primeira afirmação. Só que o nosso detalhe mais importante, que nos aflige, é o que vem depois, no versículo 7, quando ele diz, mas o que nos aflige é porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Que há um modo certo, já sabemos, lá no capítulo 3 nós trabalhamos. Que há um tempo certo, beleza, nós também já entendemos, Salomão. Mas e agora? Você diz que isso tudo nos aflige porque nós não sabemos o dia de amanhã, e é claro, aqui está a chave para entendermos um monte de coisas.
o porquê as pessoas são fascinadas por revelações futuristas para saber o apocalipse, o fim dos tempos, buscar revelação no monte, buscar o que Deus vai fazer, como que vai ser, se eu me caso com tal pessoa, se eu entro em tal emprego, se eu invisto, o que vai acontecer amanhã. E isso nos aflige de uma tal forma que nós ficamos ansiosos, queremos abreviar o tempo. Na teologia, por exemplo, a palavra revelação, ela significa o ato pelo qual Deus fez saber aos homens os seus mistérios, a sua vontade. Ele revelou aos homens a si próprio desde a criação. Depois ele chamou os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, a qual ficou conhecido o seu nome para toda a eternidade. Depois Moisés, os profetas e finalmente em Jesus. Revelar é saber sobre o futuro, saber se existe uma sina, um destino, um karma. Não importa a sua religião, a forma como você crê. Mas todas as religiões têm essa base de querer trazer ou tentar afirmar as coisas que hão de vir. Isso é muito tranquilo de se entender. Afinal de contas, nós gostamos realmente de saber, como eu já disse. Por quê? Porque se eu sei se amanhã certamente vai chover ou não, eu já saio prevenido com o meu guarda-chuva. Eu já me adapto previamente para encarar aquele tempo do modo correto. Imagina se houvesse a revelação dos 6 números da Mega Sena. Você iria jogar, para quem joga, né? Números diferentes daquele que foram revelados, que você já foi no futuro e viu quais são os números exatos que vão sair? E aí você volta para o tempo presente, óbvio que não importa se é honesto ou não, se o cara joga ou não, todo mundo vai ser tentado a apostar naqueles números. Então saber o futuro, antecipar o futuro, viajar ao futuro, entender, compreender o futuro, é o que nos move para tentar acertar sempre. Porque nós não gostamos de errar. O pecado que é em nós, a humanidade caída, nos leva a errar sempre. Mas dentro de nós há o Espírito Santo de Deus, o fôlego de vida que Deus colocou, que clama por Deus, mas que quer fazer a coisa certa sempre. E essa luta que Paulo mesmo ele revela, né, essa luta que há dentro de nós, entre o bem e o mal, nos faz querer acertar. Mas acabamos errando, porque não conhecemos o que vai acontecer amanhã. Não temos bola de cristal. E aí o que nos resta? O que nos resta é fazer, por exemplo, como eu fiz. Vou te dar o meu próprio exemplo. Em novembro do ano passado, iniciamos um negócio. Tudo certo, para dar certo, começando em março desse ano. Pintamos a sala, corremos atrás de um monte de coisa, fizemos parceria, investimos, tudo certo. Tudo certo. Só que nós não contávamos com coronavírus. E agora? O que fazer? O que fazer é entender que fizemos tudo certo, de acordo com a palavra de Deus, a orientação, os princípios, oração. E se foi Deus que nos moveu para fazer tal coisa, quem sou eu para retroceder? Mas Elião, é loucura, tu tá rasgando dinheiro. Não. Vou te explicar e você vai entender. Não é porque surgiu um problema em seu casamento, não é porque surgiu uma tempestade, não é porque surgiu uma enfermidade, não é porque surgiu um percalço em seu caminho, que significa que você está no caminho errado. Mas nós precisamos entender como a Bíblia nos orienta e ela tem sabedoria para tudo. Se eu não sei o que vai acontecer amanhã e eu não sabia do coronavírus, a única base que eu tenho é entender que eu fiz tudo certo como estava em minhas mãos. E esse é um tema que nós iremos falar no próximo capítulo. Então, se eu fiz o que estava certo, o modo certo, no tempo certo, mas houve um imprevisto de ordem mundial, onde todos estão enfrentando e passando, não é
peculiar meu, não é particular meu, então só me resta acreditar, confiar e continuar até minhas forças aguentarem. Por quê? Porque tenho certeza que ao passar tudo isso, nós sairemos muito mais forte. Estou tendo tempo de estruturar melhor, de entender melhor, de pesquisar, de estudar, de nos adaptar, de nos preparar para quando voltarmos à atividade presencial, realmente estarmos com todas as condições necessárias para atender a multidão de pessoas que virão ser atendida por nós. Só para adiantar, é um consultório lá no Recreio de fonoaudiologia, psicologia, psicanálise e algumas parcerias interessantes que nós fizemos. Está a cargo de Regiane Santos, que está conduzindo, minha esposa, e as parcerias que está aqui atrás, ó, quem não conhece. Então, continuando, se existe eu não sei do futuro, como eu não sei do futuro, e eu não sabia do coronavírus, eu fiz o que estava em minhas mãos. Eu fiz do modo certo, da forma certa. No dia de inaugurarmos, descobrimos que não poderíamos, está tudo fechado e começa todo esse percalço que nós estamos vivendo nessa época. Hoje é dia 13 de maio de 2020. Então, essa é a lição de Salomão. Como nós não sabemos o que vai acontecer, nós precisamos tentar acertar o máximo hoje. Plantar a semente certa hoje, no tempo certo, chamado hoje. Porque amanhã morreremos. Não sabemos se estaremos aqui para continuar a nossa história. Se você tem a sua consciência tranquila de que você fez as coisas certas, então fique tranquilo. Mas, Eliel, não seria melhor buscar uma revelação e sabendo do coronavírus você não ter entrado para esperar para depois? Verdade. Mas, por outro lado, Salomão ele não está falando que nós não sabemos o dia de amanhã de uma forma negativa. Apesar de ser um problema que nos atormenta hoje, sem saber o que vai ser amanhã, mas não é negativo. Pelo contrário, isso nos deixa mais alerta para vivermos o hoje, o aqui e o agora que realmente importa. Chorarmos hoje, nos alegrarmos hoje, malhar hoje, investir hoje, comprar hoje, vender hoje, dormir hoje, acordar hoje, viver o hoje, amar hoje. Porque se eu invisto realmente o que importa, as energias certas, do modo certo, no tempo que eu já sei que está chovendo. Ah, fui pego desprevenido porque eu já estava a caminho do trabalho. Paciência. Mas se você sabe que está chovendo, dá tempo de você se amoldar a esse tempo. Por isso, a necessidade de entendermos primeiro os tempos. Como está lá no capítulo 3. Existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Então, se eu entendo o tempo, eu reflito, analiso, entendo qual é o tempo que eu estou hoje, eu posso então me adaptar aos modos certos para ser enfrentado este dia. Mateus, capítulo 6, no verso 34, Jesus, encerrando aquela lição de oração, das solicitudes da vida, entre todas, ele disse: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. É exatamente isso aqui agora que nós estamos falando. Eu não preciso ficar sendo movido pelo amanhã. Eu preciso ser movido pelo hoje, pelo que eu estou entendendo, vendo, vivenciando. E o hoje é que vai me impulsionar para o amanhã. Porque quando o amanhã chegar, será hoje. O nome não será mais amanhã, será hoje. Então, se eu me prevenir,
mas vivendo hoje, fazendo hoje, a cada dia eu vou estar melhor, eu vou estar maior, eu vou estar com condições de enfrentar o próximo dia que virá. Eu não preciso ficar ansioso por coisa alguma, preocupado com o que vai acontecer, porque Deus está trabalhando pelo dia de amanhã, enquanto eu trabalho o dia de hoje. Porque o hoje eu já tenho, é um presente que Deus me deu. Em outras palavras, como nós não sabemos o dia de amanhã, precisamos confiar em Deus hoje, em suas promessas, o que está no controle de Deus. Ao invés de sairmos por aí tentando buscar revelações. Por que, Eliel? Porque Deus já revelou tudo o que tinha para nos revelar nas suas sagradas escrituras. Lá já tem todas as promessas do cuidado e do amor de Deus por mim e por você. Não precisamos ficar correndo atrás. Por quê? Porque você vai chegar numa irmã e ela vai falar: olha, isso que eu te digo, o Senhor vai fazer, vai abrir, vai construir, vai te dar, vai realizar. Meu irmão, se você abrir a sua Bíblia no Salmo 23, você vai ver que o Senhor é o teu pastor. Nada vai te faltar. Ele vai cuidar de você. Ele vai te levar a pastos verdejantes. Ou seja, Ele vai cuidar do seu alimento, como Ele disse em Mateus 6. Ele vai cuidar de você, Ele vai refrigerar a tua alma, vai te dar paz de espírito. Ele vai preparar uma mesa perante você na presença dos seus inimigos. Ele vai te exaltar, já está tudo lá. Se você for no Salmo 46, você vai ver que o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele vai se levantar e vai dizer que Ele é Deus. Ele vai ser exaltado entre as nações, exaltado sobre a terra. Se você pular para Isaías 43, você vai ver que você não vai se afogar quando os rios vierem te submergir. Você não vai se queimar se for lançado na fornalha de fogo ardente, porque lá vai estar o quarto homem da fornalha contigo. Se você for lançado na caverna, na cova dos leões, lá os anjos vão fechar a boca, como fez com Daniel. Você pode ver também no Salmo 91 que o Senhor, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará sobre você. Pode vir seta de dia, pode vir tempestade, peste da noite, pode vir 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, pode vir um exército, mas você está brindado pelo poder, pela graça e a misericórdia de Deus. Então, ao invés de viver o amanhã, de querer saber o que vai acontecer, mas uma amiga minha, eu vou preservar o nome, ela comentou que está sendo trocada de setor, e eu falei, fico triste ou alegre? Ela, não sei ainda, talvez seja para pior. Eu falei, bom, mas Deus está no controle. Não é o tema que eu vou falar amanhã da live. Fica tranquilo, porque Deus está no controle e eu tenho certeza que no final vai ser bênção para a sua vida. E é assim que nós temos que encarar todas as mudanças, todas as manifestações. Se aquilo que está acontecendo conosco não foi buscado por nós, não foi provocado pelos nossos erros, mas é uma circunstância que veio, então vamos encarar de peito aberto, porque afinal Deus está no controle da história. Muitas das coisas que nós enfrentamos, simplesmente ficamos preocupados naquele momento, mas depois nós vamos entender que tudo fazia parte de um plano maior. O que Deus está fazendo com você, você pode até não entender, mas Deus entende. Então viva hoje. Se quer melhorar o seu casamento, viva hoje, invista hoje. Se quer melhorar o seu emprego, relacionamento com o seu patrão, com seus amigos, mude você, mude a forma como está tratando, melhore você, o seu ambiente, seja mais positivo, encare a vida melhor, viva o modo correto, a regrinha do bom viver, bom dia, boa tarde, boa noite,
por favor, obrigado. Comece a mudar os seus modos, comece a agir no modo certo, da forma certa. Eu vi no ônibus ontem também, chegando em casa do trabalho, e parecia que trabalhava também nas empresas de ônibus, mas ele estava paisando. E ele entrou pela porta de trás, quando o motorista abriu para que os passageiros descessem. E quando o motorista pediu para que ele descesse e entrasse corretamente pela porta dianteira, ele então veio todo nervoso, esbaforido, xingando, reclamando, chamando o motorista de babaca, dizendo que era da casa. Bom, o motorista então falou, bom, se você era da casa, por que você não se identificou? Eu não sabia. Por aqui é o lugar que todos devem passar. A gente dá uma colher de chá a quem é da casa, uniformizado, mas você não estava uniformizado. E ele não aceitou e ele continua reclamando. Quando eu fui descer, eu não me segurei, porque eu estava com esse tema na mente, então eu perguntei a ele. E ele nervoso ainda, reclamando, cheio de razão. Eu falei, meu querido, só te fazer uma pergunta. A sua atitude está correta? Você fez tudo certo? Ou você deu margem para o motorista te chamar a atenção? Aí ele parou, os outros dois colegas também, que era da empresa, olharam e falaram, tá errado, cara. Eu falei, não, meu querido, só me responda uma coisa, você fez tudo certo? Aí ele, claro que não. Eu falei, então, reflita. Porque se você estivesse dirigindo, você talvez tomaria a mesma atitude. Porque ele estava se comparando aos cracudos que entram, que faz, acontece. Aí eu falei, tá bom, meu querido. Mas esse é o problema da corrupção no país. Porque nós sempre queremos medir os nossos erros com o erro de alguém que errou mais do que nós. Para eu tentar me justificar, eu tento achar um culpado com algo aparentemente pior do que o meu, como se houvesse pecadinho e pecadão, criminho e crimão. Só que tudo é crime. Se está errado, está errado. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. Então, nós precisamos modificar o nosso país, modificando as nossas ações, tomando nossas atitudes melhores diante de cada tempo, de cada situação. Porque assim, nós vamos conseguir, talvez não mudar o mundo, mas vamos mudar a nós mesmos, como já dizia outros. E a partir de que eu mudo a mim mesmo, eu consigo mudar também o ambiente ao qual estou inserido. É isso que Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, verso 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente e experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu mudo a minha mente, eu mudo as minhas atitudes. Quando eu mudo as minhas atitudes, eu mudo as atitudes para com os outros em relação a mim. Quando eu mudo as atitudes deles em relação a mim, eu começo a fazer eles refletirem e a mudarem os seus comportamentos para consigo mesmo e para com outros. E nós vamos criando uma rede de conectividade, de influência, irradiando o mundo. E quem sabe, podemos sim, e dessa forma e assim, conseguir transformar em um mundo melhor hoje, tempo de hoje, a qual nós estamos vivendo. Por isso, fique a dica, porque é forte esse manto. Um forte abraço está lá aos ossos e até o próximo vídeo.